Vamos então à guerra da Venezuela. O Maduro falou que... Vamos ver o que o Maduro falou? Olha, o governo brasileiro considera que a reunião entre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Irfaan Ali, que aconteceu ontem, afastou a possibilidade de uma ruptura no continente sul-americano, ao menos no curto prazo. Na conversa realizada em São Vicente e Granadinas, que fica no Caribe, essa conversa que durou mais ou menos 2 horas, os líderes venezuelano e guianense concordaram em não usar a força na questão sobre Essequibo. O novo encontro entre Maduro e Irfaan Ali deve ocorrer aqui no Brasil daqui 3 meses. E diante dessa reunião, o parlamento da Venezuela adiou a aprovação da lei de anexação no território de Essequibo, que pretende formalizar a criação do novo Estado venezuelano na área disputada e que hoje é controlada pela Guiana. Eu vou deixar o coronel por último, queria ouvir os nossos debatedores. Meu querido Renato Batista, tem coisas que eu não entendo. O Nicolás Maduro convoca um referendo. O referendo diz que Essequibo pertence à Venezuela. O Maduro, então, diz, já considero Essequibo como parte do nosso país. Aí ele manda um recado para o Joe Biden. Ele está vendo o Biden meio capengando, muitos vídeos dele caindo, subindo a escada de avião. E ele falou, então eu posso também. E falou para o Biden, não se meta aqui com a Venezuela. E, de repente, o Biden fez um exercício militar ali na área marítima e agora ele foi lá, pediu pinico pro presidente da Guiana. Você acha que o Maduro afinou ou desde o começo ele já estava afinado, era só um pretexto para unir o povo venezuelano? Capês, não dá para acreditar em tantas coincidências. O Maduro ele tinha anunciado ele queria fazer uma viagem até a Rússia para ir ao Kremlin e falar com o Vladimir Putin. Imagino que logo que ele anunciou essa possível viagem, ele adiou, né? O Kremlin não confirmou essa reunião e ele teve uma ligação com o Putin, que provavelmente deve ter aconselhado Maduro a não cometer este erro, né? A não partir para o uso da força, até porque a Rússia, nesse momento, já vive uma outra guerra, já tem outros problemas para resolver e não faria muito sentido aqui começar mais uma guerra, mais um conflito. Então, eu imagino que a partir dessa conversa do Maduro com Putin, ele desistiu de ter essa invasão, o que a gente tem que comemorar, porque seria certamente uma tragédia, principalmente aqui para o Brasil, que ia sofrer com o problema de refugiados, enfim, de pessoas saindo dessa zona de guerra, da gente ainda ter a possibilidade de ter que defender as nossas fronteiras militarmente, enfim, era um problema que certamente para nós brasileiros ia ser uma grande tragédia, e felizmente isso não vai acontecer mais. Mônica Rosenberg, de toda maneira, esse Nicolás Maduro é um fator de grande instabilidade para a América do Sul. Quer dizer, é um ditador, sucedeu a outro ditador, Hugo Chávez. Hugo Chávez, sabe como é que era chamado nos Estados Unidos, o governo americano? The Clown, o palhaço. E agora, só que é um palhaço que está querendo fazer uma palhaçada perigosa, que é essa brincadeira de anexar Essequibo e que ele pode ficar refém do próprio discurso. O que você acha que fez com que ele pensasse melhor? Aqui que o Renato Batista disse, o Putin falou, meu filho, eu estou aqui numa guerra violenta na Ucrânia. Estou tentando desestabilizar os Estados Unidos no meu quintal, que é o Oriente Médio. Você acha que eu vou me deslocar 15 mil milhas até a Guiana para brigar com os Estados Unidos aqui a troco de você, Venezuela? Não sei, qual a sua opinião? Isso foi uma grande pantomima, foi um grande golpe. O Maduro precisava, aquela história do inimigo comum. O que você falou? Pantomima. Ai, que bonita a palavra. Pantomima. Pantomima. Uma patuscada. Uma patuscada, uma palhaçada. Me lembrou aquelas cenas de filme onde tem um baixinho invocadinho gritando me segura, que eu vou bater nele. E, na verdade, os amigos estão todos em volta, não estão nem aí. Bastou 2 que falou, baixa a bola aí, não vai acontecer. Porque não foi uma coisa totalmente unilateral, ele resolveu que ia invadir, daí não ia mais, criou lei, o Google mudou o mapa. Nada disso foi uma ameaça real. Para ele serviu para virar a pauta do linha de frente, mas
Só interessou a ele mesmo, ninguém nunca levou ele a sério. Rafael Quaresma, agora tem aquele ditado, cão que ladra não morde. Ele agora se desmoralizou, porque a Guiana agora que falou, bom, agora você revelou que tem interesse em ficar com o meu território. Deixa eu me proteger. Eu vou me proteger, e mais do que isso, vou me antecipar. Vai agora ampliar os contratos com a ExxonMobil, que é a empresa norte-americana que foi contratada para fazer um contrato de parceria de prospecção de petróleo. Vai chamar os Estados Unidos para dentro dela, agora que o Nicolás Maduro não conquista nada mesmo. Se essa era a ideia, a gente pode dizer que o tiro saiu mesmo pela culatra, não é? Agora, vamos pensar o seguinte aqui, o que a gente vê, sabe e conhece em relação à Venezuela. Me parece que, dada a quantidade de problemas, né, o que é necessário se fazer dentro do território para o povo venezuelano, há uma total falta de mínima conexão com a realidade em relação àquilo que acontece no território venezuelano, aquilo que aflige os venezuelanos, e o presidente aqui trazendo ou querendo justamente discutir a questão da guerra ou trazer justamente a criação de mais essa guerra. Aliás, o mundo em guerra aqui não interessa e obviamente não vale a ninguém. Eu penso, me parece muito aqui que essa ideia era mesmo uma espécie de cortina de fumaça para tentar varrer para baixo do tapete os problemas que são os problemas do dia a dia, aquilo que faz parte do cotidiano do povo venezuelano. Agora, essa estratégia, Capês, revelou, como você bem disse, a falta de um mínimo de cronograma ali, né? Quer dizer, se a coisa avançasse, ele não tinha. É mais ou menos no truco lá, quando a pessoa acaba blefando, não é? Chama lá, fala do truco e depois não tem o zap, não tem a manilha, não tem absolutamente nada. Me parece que foi essa a estratégia do Maduro e que se revelou muito cedo ali, né? Foi uma coisa que aconteceu muito rapidamente. Meu comandante Robson Farenaso, o que houve? O que aconteceu? Capês, tinha um general britânico, ele é bastante controverso, né? O Napoleão não gostava dele. Arthur Wellesley, conhecido como Duque de Wellington, né? Um dos vencedores da Batalha de Waterloo. E ele dizia que o maior problema do campo de batalha é entender o que está se passando do outro lado da colina, né? Nós não sabemos o que o Maduro quer, ninguém sabe. Agora, você tem que olhar que as relações internacionais, elas funcionam na base do precedente. Ele abriu o precedente que ele queria, né? Conseguiu esse plebiscito aí, foi uma grande vitória para ele. A gente tem que lembrar que essa pauta do Essequibo não é apenas uma pauta do governo venezuelano. A oposição também está de olho nisso. Isso é uma pauta dos dois lados, né? É uma aspiração nacional, é um problema que não está resolvido. Então, ele vai voltar à baila mais cedo ou mais tarde. Agora, eu penso assim, eu abordei esse assunto com muita calma, né, nesses últimos dias, com muita tranquilidade. Acho que se fez muita celeuma em cima disso. Eu acho que ele abriu o precedente, né? Criou aí toda uma narrativa em cima. Isso vai voltar, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa, né? Isso tem que estar em cima da mesa. O Maduro, quando começou esse jogo, não tinha nada na mão. Nada. Começou com 0. Agora a Guiana já sentou para conversar com ele. Quer dizer, ele ganhou de qualquer forma. E eu acho que isso não vai parar por aí. Só que talvez agora não, ele deve esperar a situação internacional se clarear. A Rússia não quer se meter nesse problema, os chineses não podem nem ouvir falar disso. Mas o Maduro, ele já avançou algumas casas, né? Ele não é o jogo que ele queria, mas ele já não está mais no ponto de partida. Provavelmente ele pode até exigir de alguma maneira participar ali da exploração de pode petróleo. Pode acontecer, Renato. Ele não tinha nada, ele começou o jogo sem nada. Já sentaram para conversar com ele. Quer dizer, quem senta para conversar é porque sabe que não está tão a cavaleiro assim da situação. Então, isso vai evoluir, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, como sempre, né, se a gente for olhar para a situação brasileira, nós somos pegos de calça curta para essa situação toda. Eu vi a celeuma que aconteceu aqui no Brasil, não era necessário. A gente tinha que ter planejamento e pensamento estratégico para uma situação dessa. Se ela vier a acontecer, ela vai. Eu acho que ao longo dos anos, essa é uma situação que vem do século XIX, que não está bem resolvida, teve uma série de problemas aí. Eu acho que ela vai acabar voltando à baila aí. É difícil. Agora, eu acho que se fez muita celeuma em cima disso. E diga-se o que disser, eu acho que o Maduro, ele saiu ganhando da história. Ele começa o jogo com nada na mão e termina com uma negociação, não é pouca coisa não.
Muito bem. É por isso que nessa mesa tem posições divergentes. É para isso que existe uma mesa de debates. Se é mesa de concordância, não precisa ter debate. Não é verdade? E